dentro do esporte, uma coisa que se sabe muito é que você deveria ter um esporte que fizesse você trabalhar numa zona cardíaca que a gente chama de Z2, né? Então, Conta um pouco sobre isso, Lázaro. quando você faz um esporte, o seu coração, o seu corpo trabalha em zonas de esforço que dependem, né? Eu não vou entrar no techniquez aqui, mas basicamente para garantir que você tenha energia o suficiente para desempenhar aquela função, o seu corpo está quebrando glicogênio ou está quebrando gordura, que são as principais, mas não são não são os únicos sistemas energéticos que você tem, para sustentar o que você está fazendo, né? Então, a melhor maneira do seu corpo armazenar energia e a melhor maneira de você consumir e gerar essa energia para o seu corpo é quebrando gordura, né? Você quebrando gordura, não é glicose e glicogênio, né? Que está no seu músculo ou no seu fígado. E aí, normalmente, quando a gente está falando de glicose e glicogênio, a gente está falando também do consumo de, talvez, carboidrato mais refinado, que gera isso mais rápido, versus uma fonte mais, tipo, de gordura mesmo, esse tipo de coisa. Eu posso até entrar um pouquinho mais nisso. Então, mas basicamente, o Z2, ele tá... E aí tem muita discussão hoje sobre em dia, também muita coisa que a gente não sabe ainda, mas a discussão é você fazer exercício em Z2, que é num limite de esforço que você ainda consegue falar, vamos dizer assim, Tá. você tá fazendo seu coração não trabalhar tão pesado, e aí para cada esporte tem as suas zonas, e você tá aumentando o consumo de gordura, aí tem um termo que o pessoal tá muito, muito famoso hoje em dia, que é o Fat Max. É como você tá gastando mais tempo, desculpa, você tá gastando o máximo possível de gordura. De Porque gordura nunca... no processo. porque sempre é um balanço. Você não tá gastando só gordura ou só glicogênio, mas como que você potencializa isso? Então, a gente já sabe que fazer exercício em Z2, seja uma natação, seja uma corrida, seja uma bicicleta, seja outras coisas, elas melhoram muito. Tem muitos estudos que mostram o quanto ele é benéfico para a sua saúde. Então, é como se assim, para cada exercício físico e para cada pessoa, para cada indivíduo, tem algum momento ali que ele está nessa zona 2. Isso. Versus tá totalmente sem fôlego, sem conseguir falar, ou tá muito fácil também. É meio que isso. Como que mede? Como que eu sei que eu tô na zona Assim, na Z2? Tem muitas formas de você medir. A melhor forma é laboratório, você tirando o sangue do seu dedo, mas aí é algo que os ciclistas profissionais fazem, porque eles têm que medir para saber se você tá naquela zona ou não. Mas, no fundo, hoje, se você vai para uma assessoria de corrida, e tem muitas boas em São Paulo, eles vão fazer um teste de esforço com você, né? Se você faz um ergo espirométrico, né? Aquele exercício que até mede, ou um ergométrico mesmo, mas teste de esforço, você vai até o limite e ele vai conseguir calcular quais são as suas zonas a partir disso. E várias outras coisas, o VO2, max, etc. São vários outros parâmetros. Mas, se você não quer fazer um exame, se você não vai fazer um teste de esforço, normalmente você consegue ter uma conversa enquanto está fazendo aquele exercício. Então, se você... Tanto que... qual que é a lógica até? Se você tá... É muito melhor para você consumir gordura... você está fazendo exercício em Z1 e Z2, que são a zona 1 e a zona 2. Se você está a partir da 3, 4, 5, não dá tempo de você quebrar a gordura. Então, você começa a gastar mais glicogênio. Então, você está gastando glicose. Então, você não está quebrando gordura. Então, por isso que tem muita gente que fala, pô, eu me sinto bem. Só de eu andar, eu estou emagrecendo pra caramba. Sim, porque você está numa zona que está super leve e você está potencializando. Claro, se você fizer uma corrida, você vai acabar gastando mais, mas tem um sweet spot que a gente não precisa acertar. Mas o ponto é, se você quiser viver bastante, você tem que evitar ao máximo doenças crônicas, né? E são as doenças que mais matam. E doenças cardiovasculares são as que mais matam, as que mais matam, né?
junto com todo o mundo da oncologia, né, das neoplasias, etc. Então, se você fizer um exercício em Z2, algum esporte que te possibilite fazer seu coração se movimentar algumas vezes por semana, isso é muito bom. Então, eu divido exercício físico, músculo, para você aguentar. Então, primeiro, musculação, com certeza. Musculação, que é obrigação. Algum exercício que me traga essa possibilidade. Então, corrida, natação, bicicleta, caminhada, etc. São esses exercícios que você fica algum tempo constante correndo. E aí tem um terceiro viés, que é a visão do esporte mesmo, que é o que você gosta. A gente está falando até o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Eu estava conversando recentemente com a minha Nutri, e ela estava falando assim, assim, uma coisa muito importante, e aí a conexão com o mental, que depois a gente vai conversar, não necessariamente precisa ser um esporte, mas a importância de você ter algo que você consiga focar completamente e não pensar em mais nada. Porque uma corrida e uma natação, por exemplo, ou uma bicicleta, se você está pedalando em Z2, você está correndo em Z2, você está pensando em tudo. Você está prestando atenção na corrida, na sua passada, tudo, mas sua cabeça está indo, você está pensando no trabalho, você tem várias ideias, tem muita gente... Você ainda consegue, às vezes, ouvir um podcast ali, processar aquela informação minimamente. Só que se você for jogar tênis, é impossível. Você tem que olhar a bolinha. Não, mas não precisa ser tênis, você pode tocar violão, você pode fazer alguma outra coisa, algum tipo de exercício que tira todo o resto e te foca numa coisa completamente diferente. Então, o exercício físico, né, dentro do físico, você vai falando do esporte, do exercício em si, eu olharia para essas três coisas. Então, ter sempre musculação, que vai te garantir que você vai ficar bem. É isso que eu ia te perguntar, se só pudesse fazer uma das três, a pessoa não tem tempo, não tem recurso, não tem... Se tivesse que fazer uma das três... Eu acho que essa é uma pergunta difícil, eu não saberia falar. Acho que depende de pessoa para pessoa. Porque se tem uma pessoa que ela é ativa, porque ela anda todo dia, ela vai, ela tá bem fisicamente no sentido cardiovascular, focaria na musculação. Agora, se a pessoa é muito sedentária e não necessariamente ela tá com pouca massa magra e tal, ela precisa... Pelo menos que o coração dela volte ao normal. Porque é difícil, não é... Ou se talvez ela tenha uma ansiedade muito bizarra, talvez o terceiro esporte que foque ela pode ser mais importante. E mesmo para ansiedade, assim, só de você fazer um exercício constante, isso acontece comigo, eu posso dar meus exemplos. Eu amo nadar. Assim, para mim eu preciso de natação não só para o físico, mas mentalmente me ajuda muito. Então, eu saio da natação outra pessoa. Então, eu sei já disso, eu já me conheci nesse processo. Eu sei que eu fazer um treino de natação, independente da performance no esporte, só o processo de estar lá vai me ajudar. Então, só que não me tira eu estou pensando eventualmente no trabalho, mas eu saio motivadão, eu saio animado. Então, eu vejo que depende, assim, né, do momento de cada pessoa. Eu acho que musculação é obrigação, você deveria fazer sempre. O começo da sua vida, quando você é muito jovem, você tá bem, tipo, com músculo, tá tudo ótimo, mas também acho que depende da pessoa. Mas garantir que você tenha uma qualidade cardiovascular, vamos chamar assim, é bem importante também. Então, acho que nesse caso é um caso de sentar com alguém e te explicar. E até, assim, a pessoa não vai conseguir testar tudo isso, mas eu acho que vale alguns testes de tipo, cara, sei lá, eu tô ansioso antes de uma reunião. Putz, se eu for andar aqui vigorosamente por 30 minutos, como que eu me sinto? Eu faço essa reunião melhor ou não? Se eu nadar, a pessoa também pode experimentar e entender, pelo menos no curto prazo, o que funciona bem para ela, né? Porque algum benefício vai ter. E eu acho que muitas vezes a gente nem para prestar atenção nisso, né? A gente faz tudo no automático, a gente não fala, poxa, que efeito que isso tem na gente por algum motivo. E é bem particular, né? E essa é uma das perguntas, assim, abertas que eu... Tem várias perguntas que eu tenho que eu não sei a resposta. Assim, como medir performance física? Como medir performance mental? É difícil. Como é que você sabe? Tem teste cognitivo e tal, mas será que eu estou melhor, eu estou pior? Mas acho que no final do dia, o como você se sente... Em relação a você mesmo, né? E esse é seu ponto, ele é muito importante.